Hoje vamos conversar com a vereadora mais votada de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Karen Santos. Tudo bem, Karen? Sejas bem-vinda Oi, neste episódio do podcast Te Aproxega. tudo bem, Luciele? Obrigada pela oportunidade de estar conversando com vocês. Primeiramente, quero parabenizá-la pela eleição e, da mesma forma, os eleitores da capital gaúcha que elegeram uma mulher negra como a mais votada para exercer o cargo de vereadora. Qual o teu sentimento e o que tu achas que ocasionou esses 15.702 votos que concederam tua posição de primeira colocada? Então, nosso coletivo, o povo que batalha, né? Quem constituiu a campanha foi muito mais do que a própria coletividade Alicerce. Então, é uma felicidade compartilhada que a gente ainda não tem dimensão. Ontem eu passei pelo centro aqui da cidade e os ambulantes ali na esquina, uma das principais esquinas do nosso centro, né, da Borges com a Salgado, eles fizeram uma festa, assim, sabe? A nossa vereadora. E aí eu tô tendo dimensão da quantidade de pessoas que fizeram a campanha. Pegaram um panfleto, levaram para suas casas, colocaram no grupo de família, viraram votos. Então, a gente ainda está nessa euforia, né? Porque ninguém esperava um retorno tão positivo das urnas. E hoje mesmo de manhã a gente já saiu para agradecer, né? A gente já está organizando a campanha de segundo turno, o agradecimento a todo mundo que votou, que fez a campanha. Já estivemos hoje de manhã no Triângulo, aqui na São Jorge, no centro da cidade, e também chamando já o voto no segundo turno, né, para derrotar o projeto do Melo, o voto da Manuela Dávila. E, enfim, estamos seguindo em campanha. Eu acho que isso também foi uma forma de estabelecer um contato cotidiano com as pessoas que permitiu a gente chegar em época eleitoral e já ter um reconhecimento das ruas. Então, nós estávamos nas greves, nas lutas, nas ocupações. A gente panfleteia o ano inteiro, levando assuntos sobre o transporte, sobre as cestas básicas, sobre a pandemia, sobre o desemprego. Então, acho que foi esse trabalho cotidiano permanente que permitiu esse retorno tão legal para uma candidatura com esse perfil. Uma mulher negra numa capital racista, machista, né? Uma candidatura jovem, no sentido da trajetória política. As pessoas estão depositando, botando fé no nosso trabalho e a gente fica mais feliz ainda, né? Karen, tu que já assume o cargo de vereadora, então já possui conhecimento de como funciona o sistema político. Tu tens como principal bandeira a luta contra a discriminação racial e o genocídio da juventude negra. Como ou quando tu percebeste que necessitava ser uma representante política? Então, eu sou de movimento social, do movimento social negro, por exemplo. Antes de estar vereadora, fui do coletivo Negração, primeiro coletivo de estudantes negros da URGS, compus a Marcha Independente Zumbi da Andara, rompemos com a Marcha da Prefeitura, Marcha Nacional contra o Genocídio da Juventude Negra em 2015, aqui em Porto Alegre, em conjunto com os companheiros do REAGE, lá de Salvador, Frente Negra contra o Genocídio, Frente Negra contra a Redução da Maioridade Penal, Comitê pela Liberdade do Rafael Braga. Então, a gente foi se constituindo muito na rua, de um tempo para cá, debatendo o racismo. Né? Isso acho que faz parte de um levante negro a partir das ações afirmativas, porque foi ali que eu me encontrei com outras pessoas negras que tinham essa disposição também de discutir e ir para a rua. Antes fazia capoeira, sempre fui do carnaval, mas conscientemente o fazer político veio dessa, né, oriundo da política de ações afirmativas, do coletivo Negração, das ocupações. Então, eu acho que tem ser uma representante da pauta negra veio desse processo. E dentro do coletivo Alicerce, a tarefa, né, de estar, né, com essa tarefa de representar o coletivo nas eleições. Assim. Então, foi estudando de uma forma muito natural no sentido do trabalho, assim, já estar engajada, já estar constituindo debate, já estar com a mão na massa, né? E depois veio a decisão mesmo coletiva de que a gente teria que disputar umas eleições para parar de conversar só com os convertidos, né? Conhecer a cidade, mostrar para mais pessoas que há novas formas de construir política. E aí eu fiquei com essa responsabilidade.
Seguindo na mesma linha, como tu enxergas a importância de mulheres como representantes políticas e se tu sofreste algum preconceito na tua atuação de vereadora? Sim, a Câmara é um espaço muito hostil, né? Agora, recentemente, quando saiu a notícia da nossa votação, da primeira bancada negra da história de Porto Alegre, um vereador aqui de Porto Alegre fez comentários super pejorativos e racistas, mas esse é o status quo dentro ali daquele espaço, sabe? É um espaço hostil, 1 ano e 11 meses estando vereadora, eu sempre fiz muita questão de colocar isso para as pessoas não se assustarem, para as pessoas compreenderem quais são os interesses, né, que estão estabelecidos ali, e porque muitas vezes a pauta negra, no sentido do racismo estrutural, não só o racismo simbólico e cultural, né, mas entender o racismo estrutural que perpassa o desemprego, as condições de moradia, a reparação aos crimes da escravização, né, perpassa um novo projeto de nação, isso bate de frente com os interesses econômicos e políticos de quem está bem, né, bem alocado dentro dessa sociedade capitalista, sendo privilegiado por todas as políticas, os desmontes e o sufoco do povo, sabe? Então, é um espaço hostil, é um espaço de embate, é um espaço de contraposição, porque nós temos um projeto, nós temos uma discussão diferente no modo de falar ao conteúdo, e eles vão ter que nos respeitar, mas isso enquanto maioria, não enquanto Karen sozinha parlamentar, ou bancada negra, que é muito significativa, mas ainda somos 5. Eles vão ter que nos respeitar enquanto povo. Esse é o respeito. Eu não quero tratamento diferenciado e nem privilegiado em relação às pessoas que nós, né, nos colocamos a representar. Então, é isso um pouco que a gente está discutindo. Uhum. Muito bem. Estas eleições municipais de 2020 mostraram que os eleitores procuraram eleger candidatos que representassem diversidades, como trans, homossexuais. Destaco também o aumento de mulheres e negros eleitos e eleitas. Um pequeno avanço, mas deve ser comemorado. Como tu vê a importância desta progressão e o que tu achas que levou os votantes a esta conscientização? Eu acho que a luta, quando eu falo das ações afirmativas, né, é uma luta que começou lá na década de 80, sabe? Se a gente for pegar Abdias do Nascimento, que foi o primeiro militante negro, parlamentar, senador que encaminhou um projeto de ações afirmativas, remete aos anos 50, 60. Então, permitir com que a gente acessasse espaços de conhecimento, se constituísse enquanto negros e negras, porque não basta ser negro, né? Tem que carregar uma trajetória, um orgulho, uma identidade, e eu acho que isso é muito, muito importante, ainda mais agora que a gente está vivendo essa onda, né, da luta antirracista, e aí tu vê negros de todas as coligações partidárias se aproveitando de uma luta que tem um ponto de vista estratégico e de maioria, né? Tu vê afroprogressistas, tu vê o afroprogressista, já falei, tucanafros, tu vê políticos do tipo Holiday, do tipo presidente da Fundação Palmares, Hélio Negrão, que não refletem a luta histórica do movimento social negro. Se nós hoje estamos dentro da Câmara, é porque teve muita luta para nos qualificar no sentido técnico, para dar visibilidade ao problema do racismo. O assassinato do George Floyd nos Estados Unidos também reflete a luta dos Panteras Negras, da luta contra o Jim Crow, reflete a luta pelos direitos civis norte-americanos. Então, nada é genuinamente nosso, do nosso tempo histórico. Nossos passos vêm de longe. E a luta das mulheres também, assim. Eu lembro do Levante Maciço, que foi o Ele Não, no primeiro turno, contra o Bolsonaro. Os 8 de março estão cada vez mais politizados, no sentido de não é só meu corpo, minhas regras, mas nós necessitamos de creche, nós necessitamos de aposentadoria, pensão, BPC, a gente necessita de condições dignas de moradia, casas de acolhimento a mulheres vítimas de violência. Essas mulheres vêm se pautando que lugar na política, o lugar da mulher é na política, é onde ela quiser. Então, acho que é uma contribuição para a consciência do nosso povo, que se refletiu nas urnas. Exatamente. Para finalizar, gostaria que tu deixasse uma reflexão aos ouvintes sobre o Dia da Consciência Negra. Então, gente, foi muita luta, né, para a gente conseguir colocar que o dia do nosso orgulho negro não poderia ser o 13 de maio, né? O dia da falsa abolição da escravatura, a gente coloca falsa, justamente porque não foi dada as mesmas condições,
né, para os negros e negras libertos se desenvolver e competir, ao mesmo tempo que, né, quase 70% dos negros e negras, né, no período da abolição da escravatura já estavam libertos, ou pela compra de alforria, ou por processos de luta e fuga, enfim. Então, a gente quer recontar a história, né, do nosso país. O 20 de novembro reflete o assassinato do Zumbi dos Palmares, uma república palmarina, né? A primeira república brasileira é a República Palmarina, que resistiu por décadas, que tinha uma forma de gestão do território, de produção, de socialização, de hierarquias de decisão, que reflete muito a cosmovisão africana. A gente entende que esse projeto societário palmarino, e eu indico para vocês a leitura do Quilombismo, do Abdias do Nascimento, é um projeto de sociedade que pode nos ajudar, né, a refletir não só a sociedade capitalista, mas um projeto que contrapõe essa forma de vida que vem desrespeitando cada vez mais a natureza, cada vez mais respeitando os homens, as mulheres, as crianças, um projeto de sociedade que está nos levando para um buraco, ou para uma guerra mundial, ou então para um colapso, né? Uma catástrofe ambiental, como a gente vem acompanhando com Mariana, com Brumadinho, com as queimadas. Então, acho que a gente precisa não só resistir, mas pensar projetos de sociedade, nos aquilombar a partir daquilo que a gente é, ter orgulho, ter identidade é pressuposto, mas também a gente tem que pensar que tipo de sociedade a gente vai precisar construir, né, para conseguir também dar um pouco de esperança para as pessoas que estão aí olhando para a política e muitas vezes só tem o mais do mesmo, né? Não vota em mim que eu resolvo. A gente acha que o problema não é um problema de gestão. 20 de novembro, Novembro Negro, né? Não é mais só o 20 ou a Semana da Consciência Negra, é o Novembro Negro de atividades que a gente utiliza para estar fazendo esse tipo de reflexão. Exato, eu acho que essa reflexão deveria ser feita todos os dias, não só dia 20, né? E também espero que um dia a gente possa trocar conscientização por comemoração, né? Mas devagarinho acho que as coisas vão voltar ao normal. Karen, agradeço imensamente a tua disponibilidade de participar do Te Aproxega. Estendo os agradecimentos para a assessora Bárbara Biolchi e também para a Alana Barbizan, muito atenciosas quando entrei em contato. Sei que a tua agenda estava cheia e mesmo assim consegui um tempo para contribuir com a pauta semanal do podcast. Muito obrigado e um ótimo mandato. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Sempre que tiver, né, convites, a gente aceita, dá um jeitinho de colocar na agenda com maior sentimento. Obrigada. Fico por aqui.